O fim da física não são fórmulas, nem teoremas, mas 4 monstros. E isso não é brincadeira. Essas 4 feras já levaram à loucura as mentes mais brilhantes da humanidade. Maxwell foi atormentado pela primeira durante toda a sua vida. Schrödinger foi levado pela segunda a duvidar da própria existência. Einstein jamais conseguiu domar a terceira, até o fim de seus dias. E a quarta, até hoje, não teve sua pergunta respondida por nenhum ser humano. Eles não são mitos nem lendas. São experimentos mentais criados à mão por físicos, a partir do desespero e da loucura. O demônio de Maxwell, o gato de Schrödinger, o demônio de Laplace, a tartaruga de Zenão. Essas 4 feras apontam para 4 falhas fundamentais no nível mais profundo do universo. A segunda lei da termodinâmica pode ser falsa. No mundo quântico, um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. O futuro do universo talvez já esteja escrito, e você nunca conseguirá alcançar uma tartaruga. O mais assustador é que essas questões não são piadas de cientistas, mas rachaduras nas fundações mais profundas do edifício da física. Mais de 100 anos se passaram, e nenhuma delas foi completamente eliminada. Elas ainda estão lá, zombando da inteligência humana. Agora, deixe-me levá-lo para dentro dessas 4 feras. Vamos começar pela mais antiga. A primeira fera, o demônio de Maxwell. Em 1867, o físico britânico James Clerk Maxwell escreveu uma carta. Essa carta caiu como uma bomba no mundo da física. Nela, ele descreveu um cenário aterrador. Imagine uma caixa selada, cheia de moléculas de ar. Uma divisória separa a caixa em 2 metades, esquerda e direita. Na divisória há uma portinha extremamente pequena. Diante dela está um pequeno demônio invisível. Esse demônio possui uma habilidade especial. Ele consegue ver a velocidade de cada molécula. Quando uma molécula rápida se aproxima, ele abre a porta e a deixa passar para a direita. Quando uma molécula lenta se aproxima, ele fecha a porta e a mantém à esquerda. Você sabe o que isso significa? Quanto maior a velocidade das moléculas, maior a temperatura. Depois da triagem feita por esse pequeno demônio, à direita ficam apenas moléculas rápidas, cada vez mais quentes. À esquerda ficam apenas moléculas lentas, cada vez mais frias. Uma caixa que originalmente tinha temperatura uniforme é dividida à força em 2 partes, uma quente e outra fria. Isso viola diretamente a segunda lei da termodinâmica. O calor não pode fluir espontaneamente do frio para o quente. Essa é uma lei de ferro do universo, mas o demônio de Maxwell consegue fazê-lo. Mais aterrador ainda, se esse demônio realmente existisse, o moto perpétuo deixaria de ser um sonho. Você poderia usar a diferença de temperatura entre os 2 lados para gerar energia, sem parar, infinitamente. O destino de todo o universo seria reescrito, pois, segundo a segunda lei da termodinâmica, o universo caminha para a morte térmica. Toda a energia se tornará calor uniforme. A temperatura será a mesma em todos os lugares, sem qualquer mudança, um silêncio absoluto. Mas, se o demônio de Maxwell existisse, o universo poderia ressuscitar. Esse pequeno demônio enlouqueceu os físicos por mais de 100 anos. Até que, em 1961, um físico chamado Ralph Landauer se levantou e disse: "Vocês estão ignorando uma coisa. Para separar as moléculas, o demônio precisa obter informação. Ele precisa saber se cada molécula é rápida ou lenta. E obter informação tem um custo." Em 1982, outro físico, Charles Bennett, deu o golpe final. A memória do demônio é limitada. Depois de separar tantas moléculas, ele acumula uma enorme quantidade de informação. Mais cedo ou mais tarde, essa memória se enche. E quando está cheia, o que fazer? É preciso apagar informações antigas para registrar novas. E o ato de apagar informação inevitavelmente produz calor, aumentando a entropia. Em outras palavras, o demônio reduz furtivamente a entropia dentro da caixa, mas a entropia do próprio demônio aumenta. A entropia total do sistema não diminui. A segunda lei da termodinâmica permanece inabalável. Em 2012, cientistas europeus finalmente confirmaram isso experimentalmente. Apagar um único bit de informação consome pelo menos uma energia igual a KTLN2. Esse valor é extremamente pequeno, mas prova um fato surpreendente. A informação não é um conceito etéreo. A informação tem massa, tem energia, tem um custo físico. O demônio de Maxwell não violou as leis da física. Ele apenas escondeu o preço dentro da informação. Embora esse demônio não tenha derrubado a segunda lei da termodinâmica, ele acabou dando origem, de forma inesperada, a uma nova disciplina, a termodinâmica da informação. Em 2024, cientistas chineses chegaram a usar chips quânticos supercondutores para criar um verdadeiro demônio de Maxwell em versão quântica, a fim de estudar a relação entre emaranhamento quântico e termodinâmica. 150 anos se passaram, e esse pequeno demônio continua ativo na linha de frente da física. A segunda fera, o gato de Schrödinger. Em 1935, o físico austríaco Erwin Schrödinger propôs um experimento mental. Esse experimento ainda hoje causa dores de cabeça em físicos do mundo inteiro. Imagine uma caixa selada, dentro da qual há um gato. Dentro da caixa também existe um átomo radioativo. Esse átomo tem 50% de probabilidade de decair. Se ele decair, aciona um dispositivo, que quebra um frasco de veneno, e o gato morre. Se não decair, o gato permanece vivo. A questão é: antes de você abrir a caixa, o gato está vivo ou morto?
A maioria das pessoas diria, ou está vivo ou está morto. Apenas não sabemos qual. Mas a mecânica quântica diz que isso está errado. Antes do momento em que você abre a caixa, o gato está simultaneamente vivo e morto, em um estado de superposição. Não é ou vivo ou morto, mas vivo e morto ao mesmo tempo. Somente no instante em que você abre a caixa e observa, o estado de superposição colapsa, e o gato se torna definitivamente vivo ou morto. Isso soa como loucura, não é? O próprio Schrödinger também achava. Ele propôs esse experimento para ironizar a interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Queria dizer, vejam quão absurda é a teoria de vocês. Como um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Einstein ficou do lado de Schrödinger. Ele disse uma frase famosa: quando não observamos a Lua, ela deixa de existir. Mas o estranho é que as previsões da mecânica quântica foram confirmadas repetidas vezes no mundo microscópico. Elétrons realmente podem passar por duas fendas ao mesmo tempo. Fótons realmente podem seguir dois caminhos simultaneamente. A superposição não é uma ilusão, é real. O problema é essa estranheza do mundo microscópico. Pode se estender ao mundo macroscópico? Um gato real pode estar em superposição? Essa pergunta ainda não tem resposta, mas os cientistas continuam tentando, tornando o gato cada vez maior. Em 2024, uma equipe da Universidade de Ciência e Tecnologia da China quebrou um recorde. Eles capturaram cerca de 10.000 átomos com feixes de laser e colocaram esses átomos simultaneamente em dois estados quânticos opostos. Essa superposição durou incríveis 23 minutos. Antes disso, os experimentos mantinham a superposição por apenas alguns segundos. Isso mostra que estados de superposição quântica podem existir por muito mais tempo do que imaginávamos. Em 2025, cientistas da Áustria e da Espanha descobriram ainda que a criação de superposição quântica não exige necessariamente resfriar o sistema até perto do zero absoluto. Ela pode ser observada mesmo em ambientes relativamente quentes. O que isso significa? Significa que a fronteira entre o mundo quântico e o mundo clássico que conhecemos pode ser muito mais difusa do que pensávamos. Pesquisadores da IBM chegaram a criar o gato de Schrödinger mais gordo, usando 120 qubits. Esse gato é usado como referência de desempenho para computadores quânticos. Schrödinger criou esse gato para ridicularizar a mecânica quântica. 90 anos depois, ele acabou se tornando uma ferramenta central da computação quântica. A ironia da história não poderia ser maior. A terceira fera, o demônio de Laplace. Essa é a personificação do raciocínio mais desesperador da história humana. Em 1814, o matemático francês Pierre-Simon Laplace propôs uma ideia. Se existisse no universo uma inteligência onisciente, que conhecesse a posição e a velocidade de cada partícula, então, ao inserir esses dados nas equações de movimento de Newton, ela poderia calcular o passado e o futuro do universo, a trajetória de cada planeta, o movimento de cada átomo, incluindo o que você come hoje, o que dirá amanhã, quando nascerá e quando morrerá. Tudo estaria determinado no instante do nascimento do universo, há 13,8 bilhões de anos. Esse é o demônio de Laplace. Ele não precisa prever o futuro, porque o futuro é a consequência inevitável do presente. Ele não precisa mudar nada, porque tudo já está escrito. Você acha que tem livre-arbítrio, que pode decidir seu destino. Diante do demônio de Laplace, isso é apenas uma ilusão. Cada escolha sua, cada pensamento, é apenas o resultado inevitável do movimento dos átomos. Você não está escolhendo, apenas está interpretando um roteiro escrito há muito tempo. Essa ideia levou muitas pessoas à beira do colapso. Se tudo é predeterminado, qual é o sentido da vida? Se não existe livre-arbítrio, de onde vem a moral e a responsabilidade? O demônio de Laplace não é uma fera divina, é um demônio. Mas a humanidade não desistiu. Em 1926, Heisenberg propôs o princípio da incerteza. Ele mostrou que é impossível medir com precisão, ao mesmo tempo, a posição e o momento de uma partícula. Quanto mais precisamente você mede a posição, mais incerto fica o momento. Quanto mais precisamente mede o momento, mais incerta fica a posição. Isso não é um problema de instrumentos imperfeitos. É uma regra fundamental do próprio universo. O demônio de Laplace queria conhecer simultaneamente posição e velocidade de cada partícula. Desculpe, as leis da física não permitem. Em seguida, a teoria do caos deu mais um golpe. Mesmo conhecendo as condições iniciais, um erro infinitesimal pode levar a resultados completamente diferentes. O efeito borboleta é o melhor exemplo. O bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do planeta. E, no nível quântico, erros são inevitáveis. O demônio de Laplace morreu. Ele viveu cerca de 100 anos. Foi a fera de vida mais curta entre as quatro. Mas o debate entre determinismo e livre-arbítrio continua até hoje. A mecânica quântica nos diz que o universo contém aleatoriedade. Mas essa aleatoriedade é realmente aleatória? Ou esconde leis que ainda não conhecemos? Essa questão permanece em aberto. A quarta fera, a tartaruga de Zenão. Essa é a mais antiga das quatro feras. Nasceu na Grécia Antiga, há 2.500 anos. O filósofo Zenão propôs um problema que parece um sofisma. O herói mais rápido da Grécia Antiga, Aquiles, corre contra uma tartaruga. A tartaruga larga com 100 metros de vantagem, e Aquiles parte depois.
Aquiles corre 10 vezes mais rápido que a tartaruga. Pelo senso comum, alcançá-la seria trivial. Mas Zenão disse, e não, ele nunca alcançará. Por quê? Quando Aquiles percorre os 100 metros e chega ao ponto de partida da tartaruga, ela já avançou mais 10 metros. Quando Aquiles percorre esses 10 metros, a tartaruga avançou mais 1 metro. Quando Aquiles percorre esse 1 metro, a tartaruga avançou mais 0,1 metros. Esse processo pode continuar infinitamente. A tartaruga sempre consegue criar uma nova distância entre ela e Aquiles, por menor que seja. Enquanto essa distância existir, Aquiles não a alcança. Isso soa como pura teimosia. Mas a verdadeira pergunta de Zenão era profunda. O tempo e o espaço podem ser divididos infinitamente? Se podem, surgem infinitos intervalos de tempo, e infinitos intervalos somados deveriam resultar em um tempo infinito. Então Aquiles realmente não alcançaria a tartaruga. Mas, na realidade, Aquiles ultrapassa a tartaruga sem dificuldade. Onde está o erro? Esse paradoxo atormentou a humanidade por mais de 2000 anos, até que o desenvolvimento da matemática moderna mostrou que infinitos números positivos somados nem sempre resultam em infinito, podem convergir para um valor finito. Esse é o conceito de convergência de séries infinitas. Matematicamente, o paradoxo foi resolvido, mas a física ofereceu uma resposta ainda mais profunda. A mecânica quântica nos diz que o tempo tem uma menor unidade, chamada tempo de Planck, cerca de 1 sobrescrito 3 segundos. O espaço também tem uma menor unidade, o comprimento de Planck, cerca de 1 sobrescrito 3 metros. Abaixo disso, tempo e espaço não têm significado físico. Em outras palavras, tempo e espaço não podem ser divididos infinitamente. A tartaruga não pode criar infinitos pontos de partida. Quando a perseguição entra na escala de Planck, Aquiles ultrapassa a tartaruga instantaneamente. Com um sofisma aparentemente trivial, a tartaruga de Zenão forçou a humanidade a refletir sobre a natureza do tempo e do espaço. Somente 2500 anos depois conseguimos dar uma resposta aproximada, mas essa resposta trouxe novas perguntas. O que significam o tempo e o comprimento de Planck? O espaço-tempo é contínuo ou discreto? O universo em que vivemos é como a tela de um computador, formado por incontáveis pixels? 4 feras. 4 perguntas. O demônio de Maxwell pergunta qual é a relação entre informação e energia. O gato de Schrödinger pergunta como a observação decide a realidade. O demônio de Laplace pergunta se o universo tem livre-arbítrio. A tartaruga de Zenão pergunta qual é a natureza do tempo e do espaço. Mais de 100 anos se passaram. O demônio de Laplace foi morto pela mecânica quântica. O demônio de Maxwell foi domado pela teoria da informação. A tartaruga de Zenão foi presa na escala de Planck. Apenas o gato de Schrödinger continua saltando por aí, vivo e morto ao mesmo tempo, zombando de cada ser humano que tenta compreendê-lo. Mas o significado dessas feras nunca foi serem mortas. O verdadeiro significado está em outra coisa. Cada tentativa de domá-las empurrou o conhecimento humano para novas fronteiras. O demônio de Maxwell deu origem à termodinâmica da informação. O gato de Schrödinger impulsionou a computação quântica. O demônio de Laplace desencadeou a teoria do caos. A tartaruga de Zenão inspirou a quantização do espaço-tempo.